A graça transformadora, a graça salvadora, a graça justificadora. Olha isso. A graça misericordiosa e a graça que exalta. Vamos entender a palavra graça, que nos nossos dias é tão utilizada e porque muitas vezes entendemos essa palavra errado. Fica com a gente que o tema hoje está de graça. Muita paz, amados em Cristo. Aqui é irmão Fernando Saize, em Moçambique, já é noite, por isso não estão a me ver bem. Eu vim para lhe convidar para estarmos juntos a estudarmos no Papo com Deus. Venha, tchau. É isso daí, meu irmão. Faça que nem o irmão Fernando Sais, de Moçambique, nossos irmãos lá da África. Nós mostramos já aqui no início de alguns vídeos nossos, irmãos de Portugal, irmãos de Moçambique, irmãos de Angola, de outros países, irmãos também de outros estados, Londrina, Paraná, Sul, Nordeste. Então, se você quiser fazer parte dessa família Papo com Deus, aqui no link da descrição, você vai poder ter acesso aos nossos cursos lá no site. E se você é novo por aqui, está chegando agora, se inscreve aqui no canal, dá uma força pra gente. Se a gente tem sido relevante e edificante para a vida de vocês, eu sei que a gente pode ir mais longe também, ser edificante para a vida de outras pessoas. Então, clica aqui embaixo se inscrever se você gostar do estudo de hoje. Seja bem-vindo, Wilber. Vamos fazer esse estudo juntos, meu irmão? Opa, tá sem microfone aí. Então, bora lá, sejam todos bem-vindos. E como o Max falou, o estudo é sobre a graça, então a melhor forma da gente fazer uma exegese sobre essa palavra é ir no original. Então, o Max vai já abrir o e-book da gente e ele vai ler, né, a palavra graça no Strong, a gente vai ver o significado dela no grego e também no nosso dicionário. Maravilha. Então, irmãos, vamos entender o contexto. Lá no Strong, se você tiver na sua Bíblia, se não, nós vamos deixar um card para você aqui em cima, né? Como eu uso as referências Strong. E nós vamos ensinar você a utilizar a Bíblia Oliver Tree, por exemplo, que é uma Bíblia que nós usamos digital, tá? Então, eu vou pedir para eu deixar um card aqui em cima, o primeiro card, para você aprender a entender as referências Strong. Graça lá no Strong significa como um presente, um benefício, um privilégio. O nome dessa palavra no grego é charis. Então, aquilo que se dá com alegria, com deleite, prazer, doçura, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável. Enfim, irmãos, essa palavra já tem um contexto bem amplo. Nós definimos sempre a graça aqui no Papo com Deus como um presente merecido. Recebemos um presente de Deus, ok? Mas para pegar esse presente, nós precisamos e temos uma condição para a gente poder pegar esse presente. A gente chama de condição sine qua non. Nós vamos ver um pouco mais para frente uma palavra latim, sine qua non, é sem a qual não há. Então, para estarmos na graça, precisamos morrer para o nosso corpo e então receberemos a promessa do Espírito, que é da graça do Senhor. Olha só, essa palavra graça, charis, né, na teologia, ela é utilizada como o dom de Deus que concede aos homens e que nos torna capazes de alcançar a salvação. E eu também coloquei a tradução para você no dicionário Michaelis, aqui, dicionário português, o wesleyano lá de Londrina, de BH, desculpa, né, que pediu para que a gente colocasse também no dicionário da língua portuguesa. Significa ato de benevolência ou favor que se faz ou se concede a alguém, uma benesse, uma mercê. E tem um exemplo lá no Michaelis que é o seguinte, ó, o dono do restaurante concedeu a graça àquele pobre homem de almoçar lá todos os dias até que se arrumasse o emprego. Então você vê que aqui já no Michaelis ele define exatamente isso. Olha, até que você arrume emprego, eu vou te dar a graça, né? Vou te alimentar, né? Uma forma de graça, de abraçar, de cuidar, de proteger, ou seja, de dar um favor para aquele homem até que ele encontrasse o emprego, ou seja, favor imerecido. O homem não fez nada para merecer, ele não trabalhou, não pintou uma parede, somente o homem do restaurante que foi lá e serviu isso para ele. Então, a introdução que eu quero fazer desse estudo aqui com vocês é que em alguns lugares esse assunto se torna radical demais, em outros lugares o seu significado acaba sendo menosprezado. Em Tito 2, 11 e 12 é o nosso texto base. Nós vamos partir daqui e nós vamos avançar por diversos versos, ok? Tito 2, 11 e 12 diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regenerada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, nós já vemos lá em Tito que a graça como uma graça salvadora. A graça de Deus nos salva da ira vindoura e do seu julgamento. Porque vocês sabem, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos o quê? Escravos do pecado e filhos da ira, como Paulo vai dizer.
Portanto, antes que tudo isso acontecesse, o Senhor Deus preparou um plano divino e através da sua graça, da sua cobertura, do seu amor, desse grande presente, ele nos alcançou através do sacrifício de Cristo. Concorda, Hilber? Sim, perfeito, Max. E antes da gente começar também, como você já leu essa introdução, eu queria também falar que nós respeitamos a visão de cada um, né, dos irmãos, e que a palavra graça, dependendo da sua linha teológica, vamos colocar assim, você vai entender de um modo. Exemplo, os calvinistas entendem que a graça é uma coisa irresistível, já os arminianos falam que é possível resistir à graça de Deus. Então, a gente não quer entrar nessa seara, nesse debate teológico, a gente respeita todas as visões, tá? A gente tem vocês como irmão em Cristo, ok? E na eternidade não vai ter calvinista e nem armínio. Na eternidade somos um com o nosso Senhor. Então, era isso que eu queria deixar frisado, ok? Amém. Até porque, irmãos, nós acreditamos na sinergia, né, entre o Espírito e o homem. O Espírito Santo revelando ao homem os seus pecados, suas transgressões, as leis morais do Senhor. E o homem, então, se posicionando. Porque se o Espírito Santo me mostra, mas eu não me posiciono, então não existe esse sinergismo. Nós cremos no sinergismo, né? Que é um trabalho entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Né? Que o Espírito de Deus nos mostra e o homem executa. Você sabe que muitas pessoas conhecem o que é certo, mas não fazem o que é certo. Conhecem o que é pecado, o que a lei mostra que é pecado, mas não cumpre aquilo, tá bom? Então, o que o Hilber falou é bem importante. A gente não se define nem por Armínio, nem por Calvino. Nós gostamos de sempre fazer os estudos segundo a doutrina apostólica. Então, vamos para cá. Ó. A graça nos ensina a andar em obras. Então, muitas pessoas falam o seguinte, eu estou na graça, não é pela obra que eu sou salvo. Sim, mas a graça nos faz andar em obra. Nós somos salvos pela graça, por mediante a fé, para que a gente ande em novidade de vida em novas obras. E você vai entender isso aí. Se no verso 11 de Tito 2, né, ele nos mostra que a graça é um ato salvador, o verso 12 e 13 já vai nos mostrar que ela nos capacita para andarmos nesse mesmo amor e sermos misericordiosos, amorosos e piedosos. O que é isso, irmãos? Obras. Simples assim, nós fomos chamados para andarmos em boas obras. Cristo não falou? Aquele que está em mim, que não dá bom fruto, esse é cortado e lançado no fogo. Então, se Cristo é a videira e nós somos os ramos, nós precisamos frutificar. Então, nós fomos feitos e chamados para andarmos em boas obras. Ou seja, quem tem graça tem obras. E não é por menos que Tiago vai falar isso na sua carta, lá no capítulo 2, no verso 18. Olha só, Tiago 2,18, irmãos. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. O que Tiago está falando? Você fala que você tem fé no Salvador? Você fala que você tem fé nesse Jesus Cristo? Deixa eu ver as suas obras, né? Me mostra as tuas obras, né, que são símbolos da tua fé, e eu vou mostrar através das minhas obras aquilo que eu acredito, a minha fé. Como que a gente conhece verdadeiramente aquele que está em Cristo e quem não está em Cristo? Pelos frutos que ele dá. Né? A circuncisão agora não é mais feita no prepúcio. Então eu não posso dizer o seguinte, olha, eu sou salvo, eu sou israelita, eu sou, né, o Israel de Deus, porque eu circuncidei meu prepúcio. Hoje nós não conseguimos ver, porque a circuncisão é no coração. Lembra? Essa é o símbolo, né, da nova aliança, a circuncisão de coração. E como que eu sei se essa pessoa circuncidou seu coração? Se ela dá boas obras, se ela dá bons frutos, se essa pessoa dá frutos, então ela verdadeiramente, ela faz parte da nova aliança, ela recebeu o Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos, nós somos chamados para darmos frutos e que esse fruto seja permanente. Portanto, quem diz que está na graça, mas os seus frutos não provam, a sua fala, né, esse engana-se a si mesmo e aos outros. A graça nos ensina a renunciar às paixões desse mundo e a partir daí andarmos glorificando o nosso Pai que está nos céus. Então, assim, a graça é exatamente isso. Ela nos chama para uma vida de transformação. Por isso que nós vamos falar da graça, nós falamos da graça salvadora, nós vamos falar da graça transformadora, porque Paulo chega nos seus versos a dizer o seguinte, Hilber, né? Crescei em graça. E o que ele está dizendo isso, Hilber? Crescer em graça. O que significa isso? Então, você vê que ele fala ali crescer em graça e ele dá uma amostra de que a graça vai se desenvolvendo com um tempo, né? Conforme a gente vai caminhando na fé, a nossa graça vai aumentando e aí nós vamos mostrando os nossos frutos para a sociedade, né? Para testemunho de Cristo. O interessante, Max, que você está lendo um texto de Tiago, e se a gente for no Antigo Testamento, a palavra ali para fé, ela é emuná. Nós fizemos um estudo, vamos deixar o card aqui em cima, e ali emuná é fidelidade, ou seja, é você acreditar e você agir dentro dessa sua crença. Então a gente percebe que o quê? Que parece que no Antigo Testamento, graça e
a fé e as obras estão ligadas nessa palavra emuná. Quando chega no Novo Testamento, faz essa dicotomia de fé e de graça. Mas a gente percebe que essas coisas estão interligadas, como o Max falou. Eu tenho fé e agora nessa fé eu mostro as minhas obras. Ou seja, eu começo a agir conforme eu tenho a fé. Então a fé seria a bússola, né? E a graça o combustível para que eu consiga me mover da direção certa. Então a gente percebe no Antigo Testamento essa palavra, emuná, fidelidade, que é um conceito de não só acreditar, mas eu acredito e ajo. Por isso que Paulo vai falar que Abraão, ele foi sacrificar o seu filho e aí ele foi achado graça nele. Ou seja, ele mostrou as suas obras, né? Quando ele leva o Isaac lá para fazer aquele sacrifício que Deus mandou. Maravilha, maravilha. Olha, irmãos, eu vou pular esse trecho aqui propositalmente para que você baixe o e-book. Vou pular um outro trecho no outro slide também para que você baixe e complemente isso tudo através do e-book. Nós vamos deixar um link na descrição desse vídeo. Baixa esse e-book, ele tá lindo, ó, são só 2 slides. Eu quero mostrar outro slide já para você aqui. Aqui, ó, pronto. Então você vai ter os 2 slides aqui com diversos versos e você vai complementar esse estudo terminando a leitura aí na sua casa, tá bom? Então eu vou pedir para você baixar esse e-book aí. Então, assim, irmãos, a gente ouve muito falar assim, eu estou na graça e não na lei. Eu cheguei aí numa reunião e as pessoas falaram assim, você não entende, que aqui a gente está na graça, a gente não está na lei. Eu falei assim, ó, ok, a graça é o símbolo da nova aliança, óbvio, né? Era tão prometido, tanto que Jesus, quando parte o pão, ele fala, esse é o símbolo da nova aliança, né? Esse é o meu corpo partido por meio de vós, esse é meu sangue, né? Fazer isso em memória de mim. Então, ali, Jesus está criando o pacto da nova aliança, que é pelo seu amor, né, e pela sua entrega na cruz do Calvário, que nós teríamos acesso à salvação, que viria de uma forma em graça e abraçaria a todos, a graça salvadora. Mas nós precisamos entender que as leis do Senhor permanecem. Como que hoje eu posso obedecer e seguir a Jesus Cristo? Porque as leis do Senhor são colocadas na minha mente, no meu coração, através do Espírito Santo de Deus. E esse tempo de profecia, ele já se cumpriu, né? Cristo, ele inaugura a nova aliança, o novo templo agora, não mais um templo de pedra, mas um templo espiritual, do qual o Espírito Santo é o mediador. Ele é o nosso consolador, ele mediando o homem em Deus, né? Entre o homem e Deus, mostrando os caminhos para a gente. Então, essa história de eu estou na graça e não na lei, ela não cola, irmãos, porque olha só, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Não, pecado não é errar o alvo, pecado é a transgressão da lei. Você transgredir uma lei, você peca, você está errando. Enquanto não tem lei, não tem pecado. E é por isso que o mundo hoje quer abolir as leis morais do Senhor, para que eles possam viver nos seus delitos e pecados, ok? Mas, como Joel fala, vai ser tocada a trombeta, e eis que o dia do Senhor vem, e é um dia terrível, o dia do Senhor. Então, esse dia está chegando e há de julgar os homens, ok? Então, essa história de estou na graça, mas não estou na lei, a gente precisa ter que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque as pessoas colocam isso como o judaísmo, né? E é até engraçado a gente dizer isso, né? Falar assim, olha, eu não estou na lei, porque só quem esteve na lei, Hilber, eram os judeus, concorda comigo? Só quem esteve na lei, deixa eu até voltar para a gente aqui, ó, desculpa, pronto. Só quem esteve na lei eram os judeus. Então nós somos gentios, nós somos as 10 tribos do norte se espalharam, né, por todo o mundo, e aí Jesus vem ali pela região de Decápolis dizendo que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Quando ele viu os seus 12, ele diz assim, ide primeiro, de preferência para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele está dizendo o seguinte, olha, são seus irmãos que estão perdidos. Então Jesus veio exatamente resgatar aquilo que estava perdido, veio exatamente para aproximar aqueles que estavam estranhos às promessas, aqueles que estavam longe, agora foram chamados para perto. O muro que separava, como Paulo fala, já não separa mais, o soreg, agora judeus e gentios no mesmo corpo. Então dizer assim, não estou mais na lei, é estranho, porque os gentios nunca estiveram na lei, Hilber. Você nunca teve na lei, Hilber. Eu nunca tive na lei, nós já nascemos na graça. Então essa história de tipo assim, a lei foi só para os judeus, né? Depois de Cristo para cá, os 2000 anos de igreja, nós não temos mais lei. Então essa história de eu não estou na lei, isso aí está errado, porque as leis morais do Senhor, ela permanece. Ela é, na verdade, a fundação, né? Ela é o alicerce de todo o evangelho de Cristo, que começa na Antiga Aliança. A base de Jesus Cristo, do evangelho do Senhor, começa na Antiga Aliança, com seus fundamentos, seus pilares. Amar o próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas, como Jesus disse. Né? Então, relação entre os homens e relação entre Deus. Uma tábua da lei, tudo aquilo que faz a gente se relacionar com Deus, e outra tábua, tudo que faz a gente se relacionar com os homens. Então eu coloco aqui que nós somos as ovelhas perdidas, que agora fomos achados pelo Senhor, e portanto já nascemos
para Cristo na graça, e os cerimoniais nunca fizeram e não fazem parte do nosso chamado. Então, dizer assim que isso é para os judeus, irmãos, 2000 anos para cá não é para mais ninguém. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo está dizendo. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque Cristo me amou e morreu por mim. Agora, obedeça a sua lei, amando a Deus e amando meu irmão, assim como ele me amou. Deixa eu até puxar para cá. Eu vou mostrar para vocês, já estou no slide 2 aqui, ó. Romanos 6,15 diz o seguinte, ó. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Exatamente porque estamos na aliança da graça é que a nossa responsabilidade é maior, porque Cristo morreu exatamente para anular o pecado. Se você vive no mesmo pecado que levou Jesus para aquela cruz, então você não é digno da graça. Traduzindo, você não é digno de receber este presente imerecido. Então, muitas pessoas falam o seguinte, ô Hilber, eu não vou para o inferno porque Jesus pagou esse preço por mim. Então, por mais que eu continue pecando, que eu caia nos meus velhos pecados, ou que eu continue nesse pecado que eu tenho, Jesus morreu exatamente por isso. Porque ele sabia que eu não daria conta desse pecado, não conseguiria largar isso daqui. Isso tá certo, Hilber, essa visão, ou tá errada? Não, claro que não. Essa visão está totalmente equivocada, né? Até porque Cristo fala que quem me ama segue meus mandamentos, né? Então, a gente já consegue entender essa conexão de eu amo a Cristo e por eu amar, eu o sigo, né? E dentro desse contexto que o Max falou, eu quero ler um texto aqui rapidinho, que vai falar, que Tiago vai falar assim, ó. Tiago 2,21 vai falar: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, o que está mostrando aqui? O que Tiago está falando? Que Abraão, ele levou Isaque ali para o sacrifício, e essa obra que ele fez de ter levado Isaque foi aperfeiçoada pela fé dele. Ele cria e ele agia conforme a crença dele. Então, a gente percebe que a fé e a graça nos faz agir, nos faz frutificar para o reino de Cristo. Maravilha, olha aí, que incrível. Tem muita gente que fala assim que a graça ela só veio na nova aliança, né, Hilber? Ó, a graça só veio na nova aliança, só alcançamos graça na nova aliança, tal. Mas veja, que Abraão creu e pela fé foi-lhe imputado isso para justificação. Então, o que justifica é a graça, né? Não foram sacrifícios, né? O salmista vai dizer isso. Davi diz: o Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu o daria, mas o Senhor, o verdadeiro sacrifício que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Você lembra o Salmo, Wilber, de cabeça? Esse Salmo 51. 51, aí, enciclopédia ambulante. Então, o que acontece? Eu sei que o Senhor não queria um sacrifício. Se o Senhor quisesse, eu daria. O verdadeiro sacrifício é esse, coração contrito e quebrantado. Davi já sacou que o que era feito no templo, né, ali no tabernáculo de Moisés, no templo, haveria de ser o quê? Um coração contrito e quebrantado, sacrifício, altar de sacrifício. Então ele entendeu isso, né? Então, assim, Abraão também entendeu isso, e pela fé ele alcançou a justificação, ele se tornou justo. Então a graça de Deus já estava com os homens na antiga aliança, só que ela não era manifestada em sua plenitude. Foi manifestada na plenitude através de Jesus Cristo, ok? Vamos lá? Isso é para as pessoas que falam que a graça só está na nova aliança. Olha só, a graça transformadora. Olha esse verso de 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Graça transformadora, irmãos. Então, a graça entra em nós para transformar a nossa vida. Então, quando eu oro ao Senhor, eu falo assim, olha, que os meus irmãos lá do Papo com Deus, da família Papo com Deus, cresçam em graça transformadora, para a graça nos transforma ao quê? A darmos boas obras. Então, somos chamados pela graça do Senhor para crescermos em obras, daqui, boas obras. A graça salvadora, porque, olha só que está em Tito 2:11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, a graça transforma, nos ajuda a fazermos boas obras, a graça nos salva para se manifestar a salvação a todos os homens, e a graça, ó, justificadora. O que é a graça justificadora? Em Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, irmãos, a graça nos transforma para darmos obras, nos salva da ira vindoura, nos justifica e nos torna santo, porque pelo sacrifício de Cristo. Graça misericordiosa. Olha que está em Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então, quando a gente chega ao trono da graça do Senhor, nós podemos alcançar
misericórdias e achar a graça do Senhor. Então, a graça de Deus também, o quê? Ele nos dá misericórdia, o ato de não sermos consumidos, a graça do Senhor nos abraça, né? Jesus fala assim, olha Israel, como eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintainhos. O que é isso? A graça misericordiosa, protetora, que salva, né? que guarda, né? Os seus. E a graça que exalta, olha só, está em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus exalta os humildes. Irmãos, aqui é só uma variante do que a graça faz, porque quando Deus nos dá esse dom imerecido, ele abrange toda a nossa vida. Então, se eu chegar para os irmãos hoje, né, e virar e dizer o seguinte, olha, que a graça de Deus cresça em vocês. A graça é o quê, irmão? Não é graça da prosperidade, não. É a graça que transforma, é a graça que faz você dar bons frutos, né? Dar boas obras. É a graça que te abraça, te salva todos os dias da ira vindoura do Senhor. A graça que te justifica. Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, essa graça nos abraça, nos torna justos, nos torna santo. A graça misericordiosa todos os dias, Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, tem misericórdia de mim. A graça misericordiosa te abraça, a graça que te exalta, Senhor, eu fui injustiçado, mas eu me calei porque eu quero glorificar o seu nome, eu quero que o seu nome seja exaltado através da minha vida no meio dos homens. Olha que lindo, a graça que exalta. Então eu queria mostrar essa vertente para vocês. Eu vou pular também alguns trechos aqui, porque propositalmente eu vou fazer você ler em casa esse trecho aqui. A graça está intimamente ligada com a fé. A graça como forma de favor ao presente. A graça é alcançada pela fé. O que é fé? Eu vou pular tudo isso daqui para que você possa ler também em casa. Então, irmãos, eu quero pontuar uma coisa com vocês. A graça só está na vida do cristão quando o cristão está morto, ok? A graça só está na vida do cristão quando o cristão está morto. O que é isso, Max? Eu até coloquei um trechinho aqui embaixo, ó, e eu escrevi o seguinte: viva como no dia do seu batismo. Morra para o mundo e viva para Deus. A gente precisa fazer isso todos os dias, irmãos. Acordar todos os dias e morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas vontades, para que Deus, ou seja, Jesus Cristo, possa viver em nós todos os dias. Concorda, Hilber? Sim, perfeito, Max. E um exemplo que você colocou ali no final, na última graça, né? A graça que exalta, a gente percebe o amor ali com o próximo, né? Um exemplo disso é Estevão, que ele estava sendo apedrejado depois de fazer um discurso e ele vê o céu aberto e fala, né, para Deus, para não imputar aquele pecado, que eles não sabiam o que estavam fazendo, né? E você vê que você fazer isso é só mesmo você estando debaixo de muita graça, né? Você abençoar aqueles que estão ali te matando, que estão ali te apedrejando, e você pede para Deus não imputar esse pecado a eles, porque eles não estão sabendo o que faz, né? Então, isso mostra toda a graça de Deus na vida do homem, e ele mostra essa graça com uma ação, né? Ele externa essa graça, ele mostra os frutos dele quando ele fala para Deus não imputar, né? Que o pecado para essas pessoas que estavam ali tentando matá-lo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Maravilha. Ó, o que o Wilber falou é verdade, ó. Estevão foi o primeiro mártir. Nós estamos fazendo um estudo sobre os mártires, né? A morte dos discípulos de Jesus. E também a gente está estudando um pouquinho de ciência para falar sobre a morte de Jesus Cristo, porque ela teve um contexto ali histórico, né? Mas ela tem um contexto profético também muito bacana, e a gente está meditando em cima disso, né? Então, assim, a gente deve soltar aí os próximos estudos. Fica ligado que é uma bênção também. Irmãos, vou voltar para mim aqui agora. Eu queria falar com vocês referente a... Eu entendo que estão utilizando uma técnica chamada PNL, Programação Neurolinguística. Muitas vezes a gente ouve, principalmente quando você vê teleevangelística, você liga a televisão e vê as pessoas ministrando alguma coisa, e ela fala assim, você vai trazer aqui o dízimo, você vai fazer tal coisa. Ou seja, ele utiliza uma palavra como uma chave de comando para acionar algo na cabeça da pessoa, para que a pessoa tome uma atitude. Então, isso é programação neurolinguística. Como é que ela funciona? Através de uma técnica chamada oportunidade, emergência, necessidade, enfim, tem várias técnicas. Eu trabalho com marketing já há um tempo, então a gente sabe que, às vezes, para a pessoa clicar no anúncio seu, ele precisa de uma chave. Às vezes a gente utiliza o imediatismo. Olha, dentro de 34 minutos você vai perder essa promoção. E o cara entra, clica rapidinho e, às vezes, passa o cartão dele e nem vê aquilo lá, tá? Eu mesmo comprei um curso, falei para o Wilber em março do ano passado, até agora não vi, porque quando eu cliquei, fui para a página do curso, estava escrito lá, você tem apenas 25 minutos e você vai perder a promoção de 68%. Eu catei o cartão de crédito na hora, fui lá e paguei. Ou seja, eu fui escravo de uma programação neurolinguística. O que eu quero dizer é o seguinte,
que a gente vê hoje em dia a palavra graça ligada com a palavra salvação. Então, a graça salvadora. Não tem nada errado nisso. O que acontece é que quando a pessoa aciona essa palavra graça, muitas pessoas pensam assim, estou salvo. Certo, Wilber? Eu estou salvo, porque eu estou na graça. Ele entende o seguinte, eu já estou salvo. E a gente não percebe uma preocupação com manter-se salvo. Né? E aí foi o que o Wilber falou, nós respeitamos quem é calvinista, que não acredita que perde salvação, se não me engano, são os calvinistas, e os arminianos também, que acreditam que são eles que praticam a salvação, né? E vem por intermédio pelo braço deles. Nós acreditamos não no monergismo, que é um ato só, um trabalho do Espírito Santo, nós acreditamos no sinergismo, que é o trabalho do Espírito Santo e o homem concordar, aceitar, se arrepender, enfim, se enquadrar ali dentro dos parâmetros do Senhor para receber a salvação. Por isso que eu digo que a salvação é uma condição sine qua non. Se você não morre, você não está salvo. Então você precisa morrer para si mesmo. Falamos aqui dos banhos de purificação, que eram os mikvês, ou os mikvás, né, em hebraico. Eu chegava no templo, queria oferecer um sacrifício a Deus, então eu lavava minhas mãos, lavava os meus pés, símbolo, né, de mãos santas e de caminhos puros. Então eu lavava os pés e mãos e chegava na presença do sacerdote e oferecia um sacrifício agradável ao Senhor. Seja sacrifício de incenso, de rolinhas, sacrifício de animais, boi, o cordeiro e por aí vai. Então, na nova aliança, a gente entende que já não é mais um banho de purificação, igual o João Batista. Ele faz um batismo de imersão, que é sepultamento. Já morre, né, Hilber? Já morre todinho e já ressuscita. Então, o que é esse batismo que nós vemos? Que é o batismo do Espírito, né? Do Espírito e de Jesus Cristo. É morrer, porque Jesus chega para Nicodemos e fala exatamente isso. Ô, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou, não, você não entendeu, Nicodemos, deixa eu te explicar. Agora você não dá mais para se purificar, não dá para fazer banho de purificação. Agora você tem que morrer mesmo e nascer para uma nova vida. Então, nós estamos mostrando através de uma atitude, um símbolo físico, aquilo que é espiritual, né? Então, nós alcançamos a graça se nós estamos mortos. Então, se não estamos mortos, não estamos salvos. Olha só que profundo, né? Se você não morre, você não está salvo. Por isso que eu falei no outro estudo, eu olho para a cruz, e se eu vejo que eu estou naquela cruz lá hoje, então eu estou salvo. Hoje eu olhei para a cruz e vi que eu estava lá o dia inteiro, falei, estou salvo, hoje eu estou salvo. Se eu morrer hoje, estou salvo. Então tem gente que não acredita. Eu olhei para a cruz. Não, eu não estou lá na cruz hoje, não, mas eu estou salvo porque a graça de Cristo me alcança. Irmãos, eu não jogaria todas as minhas fichas nisso, porque a gente está botando em risco a eternidade. Lembre-se de uma coisa, o caminho continua estreito. Não existe. A porta larga, ela conduz ao quê? A perdição. Então, não é fácil. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Cristo fala que aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei do maná escondido, né, Hilber? São corpos glorificados, está no Apocalipse. Irmão, cuidado com isso. Por isso que eu falo, parece que tem uma programação neurolinguística que quer conectar a palavra graça com salvação. Isso já entra na mente da pessoa, mas e a graça transformadora? Cadê aquela graça? Porque, cara, eu acompanho vários amigos meus que se converteram desde da minha adolescência. E eu não vejo frutos de verdadeiramente convertido. São pessoas que não dão fruto de conversão. Porque você não vê a transformação. Então, a graça salvadora, ela também é a graça transformadora. Ela também é a graça justificadora. Ela também é a graça misericordiosa. Ela também é a graça que exalta o homem. Então, a gente precisa ver esses frutos. Não se engane, irmãos. Se você não está dando frutos de convertido, hoje mesmo se arrependa. Senhor, tenha misericórdia, porque eu sei que a sua graça é misericordiosa. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Há 2 anos atrás, eu orava assim, desse jeito. Deus, eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra sobre toda a terra. Deixa eu fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Deixa eu fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo todos os dias, irmãos. Deus, coloca eu no meio dessa grande obra que o Senhor está fazendo. Olha nós aqui hoje na internet, com 25 mil pessoas assistindo nossos vídeos. Olha a gente aqui na internet com o irmão da Angola, que agora, no começo desse vídeo, Fernando Sainz, no começo do vídeo, convidando as pessoas. Angola, Moçambique, Portugal, Brasil inteiro, né? Canadá, Inglaterra. E a gente vai ficando feliz com aquilo que Deus está fazendo, né? Eu recebi uma ministração. Vocês têm sido peça fundamental do meu crescimento espiritual. Olha que bênção. Sabemos que Deus está edificando para ele uma morada no seu espírito para a eternidade, né, Hilber? E nós estamos fazendo parte disso. Nós estamos edificando a morada do Pai. Então, irmãos, só para pontuar isso, por favor, pelo amor de Deus, vou falar igual Paulo, eu rogo-vos, irmãos, rogo-vos. Antigamente é hashtag pelo amor de Deus, né, Hilber? Hashtag rogo-vos, que Paulo fala. Pelo amor de Deus, irmãos,
Vamos se arrepender todos os dias. Vamos receber também a graça transformadora, a graça justificadora, misericordiosa. Vamos pensar nisso, irmãos. Não vamos cair nessa programação neurolinguística. Parece que já tem uma chave na sua cabeça. Quando eu falo alguma coisa aqui, a graça de Cristo que me abraça, é o amor de Deus. Você liga uma chave, estou salvo. Parece que aparece a luzinha verde. Vamos ficar de olho nisso. Vamos olhar para o nosso... julgarmos a nós mesmos todos os dias para que a gente possa verdadeiramente estar sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. A graça transformadora. Certo, Igor? Certo, mas você falou da PNL também, a gente percebe que conforme vai passando o tempo, as palavras elas vão tendo o seu significado mudado, isso é importante para a PNL. Então a gente tem um significado de uma graça, que é uma coisa que transforma, que é uma coisa que salva, e que é uma coisa que me conduz à cruz de Cristo, mas com o tempo a palavra parece que vai perdendo o seu significado, ou melhor, vai tendo o seu significado remoldado por conta dessa PNL. E aí coloca como sendo só o quê? Salvação, ao amor de Deus, a graça, e aí quando você abraça essa graça, você está salvo para sempre e você não perde mais ela. Então você percebe que há uma transição no significado, né? O significado vai sendo remoldado conforme a tradição, conforme o tempo vai passando. E isso acontece também porque nós estamos distante da doutrina apostólica no sentido temporal. Então, nós estamos há 2022 anos, né, vamos colocar assim, arredondando, depois de Cristo. Então, a gente tem ali um tempo, um hiato muito grande do que os apóstolos ensinaram, do que Cristo falou para a gente. Então, o significado da palavra, às vezes, vai se perdendo e a gente tem que trazer esse significado à tona para não cair nessas PNLs, nesse jogo de programação. Maravilha. O Weber falou uma coisa legal, a gente está fazendo um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, e a gente está dando contexto de 2000 anos de história com as 7 igrejas, as 7 igrejas nos 7 anos finais, e as 7 igrejas dos 3 anos e meio de grande tribulação final. Irmão, tá ficando lindo. A gente está 11 meses meditando nisso, né, Weber? Vai ficar um estudo tão grande que a gente vai gravar direto, é 1h30, só para quem for espartano mesmo. Porque quando a gente grava pedaços de vídeo, os irmãos não assistem. Então a gente vai gravar um vídeo grande. Quem quiser assistir, assiste o vídeo grande, amém? Bom, deixa eu puxar para cá já o e-book, para a gente já ir finalizando esse estudo. Irmãos, a gente gravou um estudo, deve sair depois desse aqui, 1 ou 2 depois desse, então procura aí, não sei quando você vai estar vendo, nós estamos em fevereiro de 2022, nós vamos gravar um estudo chamado Escravos de Cristo ou Escravos do Pecado. A escolha é sua. E é sobre isso que nós temos batido nessa tecla. Irmão, se você é escravo de Cristo, então você está na graça de Deus. Se você não segue, não se torna escravo do Senhor Jesus Cristo, então você é escravo dos seus próprios desejos. Logo, você é escravo do pecado. Então, eu queria passar isso para você, que a gente precisa sempre estar monitorando a nossa vida diariamente. Bom, vamos lá. Transgressões da lei. Oi. Marcos, esse estudo que você está falando aí, a gente tem estreia dele dia 3 de março. É dia 3 de março? Já está gravado esse vídeo, né? Já. Então tá gravado, dia 3 de março ele vai estrear, não sei quando você está vendo esse vídeo, 3 de março de 2022. Então, se passou esse tempo, você já vai estar assistindo. Olha só, para a gente finalizar, transgressores da lei. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Não temos nós expelido demônios? E em teu nome também não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. O que a gente percebe é o seguinte, ele diz o seguinte, apartai-vos de mim, tá aqui, ó, todos que praticam a iniquidade. Olha só que incrível. A palavra iniquidade é aquele que transgride a lei. Pode procurar no Strong. Iniquidade, iníquo, todo transgressor da lei. Então, eu tô na graça, não tô na lei. Tá errado, irmão. Se você transgredir a lei do Senhor, você está em pecado. Então a lei de Deus continua permeando. O que acontece é que não existe justificação, nunca existiu justificação pela lei. Aquilo eram sombras do que haveria de se tornar plenitude. Todos aqueles que obedeceram na sombra foram justificados pela graça de Cristo no futuro. Então eles viveram na perspectiva da cruz. Deixa eu ver, a câmera está aqui, né? Eles olhavam para frente, perspectiva. E nós que estamos aqui 2000 anos de história, olhamos para a cruz, para trás, retrospectiva. Somos salvos naquilo que Cristo já fez por nós. E os caras da antiga aliança, esses caras foram salvos naquilo que Cristo faria por eles na nova aliança, entendeu? Então eles olhavam para frente procurando o Messias. Nós olhamos para trás. Ah, Jesus já fez por mim, entendeu? Retrospectiva e eles na perspectiva da cruz. Então, irmãos, nós temos as leis morais de Deus balizando toda a sociedade.
Então, essa questão de nós não estamos na lei, está errado, né? Porque nós vamos ver Jesus falando para pessoas que tinham dons. Jesus diz o seguinte, ó, muitos naquele dia dizem assim, Senhor, porventura no teu nome não temos profetizado? Quem é que profetiza? Cristão. No seu nome não expelimos demônio? Quem é que expele demônio? Dons de expelir demônios. Cristão. E no teu nome não fizemos muitos milagres? Ó, dons de maravilha, Hilber. Milagres. Então, assim, quem eram essas pessoas? Cristãos, irmãos. Só que eram cristãos que tinham uma vida de pecado, uma vida de iniquidade. E aí eu quero encerrar aqui embaixo dizendo o seguinte, irmãos, santidade, ela não é uma opção para o cristão. Santidade, ela é uma necessidade. A santidade não pode ser uma opção para a gente. A santidade é uma condição sine qua non para a nossa salvação, sem a qual não há. Santidade, ela é, na verdade, uma condição sem a qual ninguém verá Deus. Jesus disse isso. Sede santos, porque o vosso Pai que estás no céu é santo. Sede santos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então essa questão, como que eu me torno santo? Obedecendo às leis de Deus. Como eu me torno iníquo? Aquele que é transgressor da lei. Então cuidado com essa história de lei e graça. A lei continua. Elas são os alicerces da nova aliança. Só que você recebe a graça do Senhor salvadora, a graça que o Espírito Santo transforma você, justificadora, tudo aquilo que nós falamos, através da obediência. Nós obedecemos o quê? Os fundamentos, a lei do Senhor. Eu não estou mandando você guardar o sábado, nós não nascemos, nós somos gentios, nós não nascemos na antiga aliança, nós nascemos já na nova aliança, nos 2000 anos de história. O que eu estou dizendo para você, respeita, obedece ao Senhor, né? Queira amar o Senhor de todo o coração e agradar o Senhor, queira amar o seu irmão, como nós amamos nossos irmãos aqui de Moçambique, que começou o vídeo aqui agora. Ame ao Senhor e dê frutos de verdadeiramente convertido, não só ame de palavras, mas de obra, como o Tiago fala. Me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Porque se ele acredita, verdadeiramente ele tem obras daquele que é salvo. Certo, Hilber? Certo, perfeito, Max. E o que você falou sobre a iniquidade é uma coisa que é muito importante. E quem usa esse argumento de que nós não estamos na lei, isso é muito perigoso. Porque se a iniquidade é o que é a transgressão da lei, e eu falo que não tem lei, logo eu falo que não tem pecado, não tem iniquidade. Eu anulo a iniquidade, porque eu não tenho lei. Então, se não tem lei, não tem como eu quebrar essa lei. Então, liberou geral. Isso é muito, muito, muito perigoso. Nós fizemos um estudo aqui chamado Anomia Não. Eu vou pedir para o Uber deixar um card aqui em cima, que é o card do pecado. Nós fizemos um estudo que tem lá no nosso site, irmãos, que é assim, ó, tentação, pecado e arrependimento. Você foi tentado, caiu, você está em pecado, você vai fazer o estudo do pecado. Fez o estudo do pecado, tem o arrependimento. Depois tem o emuná, né? Que é obediência, sabedoria e obediência. Então, irmãos, tem bastante conteúdo para você se edificar nos nossos materiais. Lá no nosso site tem mais de 15 cursos de teologia gratuito. Nós pagamos para você fazer boa teologia gratuita hoje. Nós não cobramos, nós pagamos para você fazer boa teologia. No nosso site também tem mais de 150 e-books gratuitos. Eu vou deixar um link aqui na descrição chamado Smart Links aqui embaixo, com as conexões de todas as nossas redes, chats, WhatsApp, Telegram, tudo que você quiser para bater um bom papo com a gente. Nós temos teologia também para surdos, fazemos boa teologia para os nossos irmãos surdos, inclusão social, Papo com Deus também está nessa aí, tá bom? Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou, dá um like aí pra gente nesse vídeo para abençoar a nossa vida. E se ele foi relevante para você, pega esse vídeo, coloca nas suas listas de transmissão aí de WhatsApp, de Telegram, para abençoar o Papo com Deus também. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.